você que nos acompanha pelo Notícias Agrícolas, muito bom dia, seja bem-vindo. Está começando a nossa programação desta quinta-feira, dia 27 de maio de 2021, e a gente já começa trazendo informações importantes sobre o mercado de fertilizantes, porque os preços têm subido forte nos últimos dias. A gente tem observado aí máximas para componentes importantes entre os fertilizantes, o mercado extremamente aquecido, e isso é assunto para a gente entender melhor com o Alessandro Rabelo, que é consultor de fertilizantes da AMR Business Intelligence, já conosco na manhã de hoje. Alessandro, bom dia, seja bem-vindo novamente ao Notícias Agrícolas, é um prazer receber você. Bom dia, Carla, prazer imenso estar aqui de volta com vocês, obrigado pelo convite. Nós é que agradecemos. Alessandro, esse meu primeiro resumo está correto? A gente está realmente com o mercado muito aquecido entre os fertilizantes? Sim, está perfeito. A gente tem uma demanda no Brasil muito forte, né? Os dados aí que saíram de janeiro a abril, né, no comecinho desse mês, que foram, até publiquei aí para vocês, a gente tem um acumulado de importações 19% à frente do ano passado, que já foi um ano de consumo recorde. Então, a gente segue muito aquecido na demanda de fertilizantes. Os bons preços das commodities têm comprado área, a gente tem visto o produtor investindo, abrindo novas áreas e buscando aí aumentar a produção. E isso, consequentemente, aumenta o consumo de fertilizantes. E nesse momento, a gente pode entender que a gente já tem um bom avanço aí das compras dos fertilizantes, os produtores já se adiantaram e já fizeram compras talvez em volumes, não em volumes, mas comparativamente com o mesmo período do ano passado, mais adiantadas? Sim, eu não tenho esse dado exato para te passar, porque esse acompanhamento de entrega ao consumidor final, ele é feito pela ANDA, os dados são divulgados com um atraso de um delay aí de 4 meses, então os dados oficiais de entrega do ano passado saíram recentemente, de 2020, então a entrega ao consumidor final ele não tem, mas pelo acompanhamento que a gente faz, o suporte que nós temos aos nossos clientes, a gente vê uma evolução, um avanço de compras bastante forte. O produtor tem estado atento às oscilações aí do mercado e tentado se antever e se preparar para a próxima safra com melhores preços ou mitigar condições de logísticas e problemas que a gente pode ter de gargalo nos portos. Então, está bastante avançado a de compra de soja, né, dos clientes aqui que eu tenho da AMR, todos a gente já fechou as compras de soja desse ano há bastante tempo. Já temos alguns clientes negociados com o modelo de safra 22, 23, vai entregar o ano que vem. E a turma, no geral, né, o mercado tem estado bastante de olho na ureia, os nitrogenados aí para a safrinha 2022. Então, tem se antecipado bastante a profissionalização do agricultor, né, do empresário brasileiro e rural, aumentou muito e a gente tem uma antecipação forte. Quando a gente fala da ureia... Tem muita gente... Pois não, por favor. Tem muita gente que ainda está em aberto com compras de fosfatados, agora para o plantio de soja ainda desse ano. Na expectativa da gente ter uma redução no segundo semestre, nós tínhamos uns dados, né, de previsão de aumento de produção no Marrocos, aumento de produção na China e redução de consumo previsto principalmente nos Estados Unidos, e até na própria Índia tinha uma previsão de destruição de demanda, e a gente está vendo que o mercado de fosfatado ele acabou se fortalecendo novamente, porque o mercado norte-americano, se a gente for lembrar, puxar um pouquinho do histórico, ele no passado ele não comprou tanto fertilizante em 2 anos antes aí, por causa da guerra comercial com a China, então não estava se vendendo o produto para a China, não estava desovando, o cara não era estimulado a investir, a voltar a plantar. Esse ano completamente o contrário, né? Vocês reportam bastante aí várias casas especializadas em grãos que o programa norte-americano está bastante avançado, né? Então, eles estão com remuneração muito boa. Chicago está em níveis bastante elevados, mesmo com as quedas dos últimos dias, né, das oscilações que a gente tem tido, está bastante interessante para o agricultor americano. E o que tem acontecido? Os dealers, que são os distribuidores, as revendas, né, dos Estados Unidos, elas estão se reabastecendo estoque, se preparando para a próxima safra. Tá? Então, lá tem uma dinâmica de fluxo de abastecimento um pouco diferente, né? Eles têm um momento de interrupção de navegabilidade pelo rio Mississippi, né? Que é uma porta de saída de soja e entrada de fertilizante também muito importante por lá.
e eles estão aproveitando esse momento para reabastecer estoque. Então, a movimentação de compra por lá também ainda está quente, não acabou não reduzindo ainda. Os preços têm subido, inclusive nos Estados Unidos. Certo, e a gente vê que esse ano a gente tem um estímulo à produção norte-americana, né, Alessandro? Como você colocou, os preços estão em níveis elevados. A gente tem até as sinalizações de que, de fato, a área nos Estados Unidos poderia até ser um pouco maior do que se registra até esse momento, né? Perfeito, o plantio está bastante avançado, né? O clima está favorável, então a gente pode ter um incremento grande por lá, e isso puxa justamente a demanda por fertilizantes também. Então, a demanda por lá acabou não esfriando, né? E a gente tem um outro player que também ele tem uma importância aí no mercado de fertilizantes fosfatados. A Índia, ela importa bastante DAP, principalmente aí. O consumo dela total por ano chega próximo de 12 milhões de toneladas, que foi o ano passado. E para esse ano, como a compra ela é regulada pelo governo, questão de subsídio para as indústrias, preço máximo de venda interna no mercado doméstico regulado pelo governo, como subiu muito, e isso teria uma destruição de demanda por lá. E o que a gente viu agora no dia 20 da semana passada, né, do dia 20 para o dia 21, aí, o governo aumentou o subsídio para as indústrias e ele reduziu o preço máximo de varejo. Para a indústria não mudou muita coisa, mas para o agricultor fica mais barato. Certo. Então, a gente espera que lá tenha uma manutenção de consumo, então isso tem mantido também os preços fosfatados da agora para frente mais firmes, tá? O Brasil está bastante andado nas compras, mas ainda tem muita gente grande, muitos grandes agricultores, muito volume sem estar fechado. E aí até a oferta de produto importado começa a ficar mais limitada. Você cita essa questão da safrinha 22, né, Alessandro? Também como um dos seus destaques. Ou seja, isso também é o produtor brasileiro de olho no seu mercado e nessas boas perspectivas aí para o mercado do milho, portanto, já se preparando para essas novas oportunidades que a gente pode ter com a segunda safra do ano que vem. Perfeito, é isso mesmo. O produtor ele tem ficado muito mais atento, ele sabe o quanto que o Brasil é dependente do mercado internacional. A própria pandemia mostrou para todos nós também o quanto que é uma engrenagem, tudo está correlacionado, interligado, né? Todos os mercados, uma coisa dependente da outra. Então, ele tenta antever e ter tempo para ele pensar e tomar uma decisão mais estratégica, criar uma estratégia de compras, né? Aproveitar um momento logístico, um retorno, né? Um preço mais interessante. Então, o mercado brasileiro já está bastante tempo de olho aí na safrinha 22. O que tem acontecido é o seguinte, a gente tem, né, a Índia de nitrogenados é o principal player de ureia hoje importador, né? Ela produz muito, mas ela não consegue atender a própria demanda, certo. Então ela tem que importar bastante. É-se esperado que tenha um ano também de plantio normal, né? O Departamento de Meteorologia indiano já divulgou dados de previsão de chuvas normais, das chuvas de monções normais, apesar da pré-monção, que se fala que é de 1º de abril a 30 de maio, está com um volume 31% abaixo do ano passado. Então, se estivesse chovendo bem, talvez a demanda indiana estaria até maior. Mas tem previsão normal para esse ano, mas ainda não está. Então, nem emergiu a demanda indiana e a gente tem uma possibilidade, aí, uma previsão de realmente de ter preços mais firmes. Dada a volatilidade que tem o mercado de ureia, pode falar. Não, e se a gente trata de produtos especificamente, né, a gente está falando de negócio, de comercialização, mas se a gente trata de produtos especificamente, a gente conversava um pouquinho antes de entrar no ar e você me destacou justamente essas máximas que a ureia vem registrando e uma alta bastante forte que foi observada nos últimos dias, né? Sim. Hoje a oferta da ureia já é o nível mais alto, historicamente falando, que a gente acompanha daqui desde 2015. O maior preço que a gente tinha verificado foi em 2015, aí por volta da quarta semana do ano, quarta e quinta semana do ano, ou seja, janeiro para fevereiro, chegou a $430 custo frete Brasil. E hoje a gente já está vendo ofertas, não um negócio concretizado, mas ofertas de traders chegando a 435. Então é um nível bastante elevado de preço historicamente aí da ureia. E os principais participantes, eles têm visto a boa demanda global e principalmente a boa expectativa de consumo, por causa do bom preço de milho.
bom preço de trigo, então isso tem estimulado a se trabalhar de forma especulativa. Então a Índia nem começou a comprar muito e os preços têm reagido independente disso. Tá. Quando a gente passa para os outros itens entre os fertilizantes, o que a gente destaca também de altas nos últimos dias? Atenção para os fosfatados, efetivamente, Alessandro? Sim, fosfatados, ele estava vindo num viés de queda, estava dando um leve recuo, e tem 2 semanas aí que ele voltou a subir novamente, né? Então, a notícia da Índia, principalmente, ela deu uma sustentação para os preços dos fosfatados, tá? Então, ela mostra para o mercado o quanto que ainda tem de demanda boa. Preços mais altos nos Estados Unidos também acabaram estimulando novamente e virando nova referência para outros mercados. Certo. Então, a margem por lá começa a dar mais dinheiro. Então, assim, se os outros mercados não acompanham, acaba migrando mais produto para lá, né? Tá certo que a reposição ainda não tem uma demanda forte, mas é esperada uma demanda bastante agressiva ainda, né? Então, e a gente tem verificado também muitas altas do cloreto de potássio. Esse tem seguido linha ascendente, né? Ele tem subido nessa trajetória e a gente ainda não vê um horizonte de mudança no curto prazo. Tá? Quando a gente fala dessa movimentação toda, como é que a questão cambial tem pesado nisso, Alessandro? A gente viu nos últimos dias o dólar testar patamares um pouco mais baixos, né? Se distanciar um pouquinho dos R$5,30, depois voltou a trabalhar com certa estabilidade num range aí talvez de 5,25 a 5,30, 5,20 a 5,30. Isso pesou para a decisão do produtor e para a formação dos preços aqui no Brasil? Deu alguma oportunidade de compra e o produtor aproveitou esse momento? Tiveram algumas oportunidades. Esse recuo, num primeiro momento, quando ele cai de forma mais abrupta, né, mesmo que a matéria-prima em dólar suba, o preço em real acaba ficando mais em conta, até que alguns dias atrás. Mas as altas em dólar, elas têm acabado aí comido esse ganho, né, de valorização da moeda. Então, assim, a gente ainda enxerga um cenário bastante firme nos preços, e é uma faca de 2 gumes, né? Essa depreciação apreciação do real, né? Ela acaba desfavorecendo aí, né, a formação do preço da soja e das outras commodities, né, do produto final do agricultor. Sim. Então, a relação de troca acaba piorando um pouquinho, né? Até porque, quando a gente pega para analisar os custos em reais, né, que eu tenho, eles são os mesmos. Se a moeda ela aprecia, né, então valoriza, sim, fica mais barata, esses custos em reais, quando eu dolarizo ele, que antes, por exemplo, vamos falar, um custo X de $50, ele passa para 55, por exemplo. Então, em dólar, o custo sobe, né? Então, de uma forma geral, a gente... Não, sim, com certeza. De uma forma geral, a gente pode falar que a gente ainda tem boas relações de troca para o produtor brasileiro quando a gente olha para os fertilizantes, embora a gente, obviamente, tenha visto alguma deterioração dessas relações em função dessas altas recentes aí entre os principais itens, ureias, fosfatados, o próprio cloreto de potássio, enfim, tudo subindo. Mas ainda assim são relações de troca favoráveis e que ele pode considerar o momento, Alessandro, ou talvez seja o momento de esperar um pouquinho mais, de observar mais o mercado agora e esperar por melhores oportunidades. Análise perfeita, Carla. O que a gente tem visto, né? Então, assim, a relação de troca ela tem deteriorado com essas altas. Alguns produtos chegaram a ter, com as valorizações que a gente, porventura, vê nas commodities, melhorado um pouquinho, mas ela, na média, em relação ao final do ano passado e o começo desse ano, ela tem piorado, mas ela ainda é historicamente baixa. Quando eu pego os últimos 5 anos e analiso essa relação de troca com soja disponível no FOB Porto, ou com o próprio milho disponível também no FOB Porto, ela ainda está dentro do intervalo histórico, mas da média para baixo. Tá? A ureia eu não atualizei aqui hoje ainda, né? Da quinta-feira, normalmente, é o dia que eu atualizo para os meus clientes, e ela deve dar uma piorada boa com essas últimas altas aí que a gente está verificando. Mas ainda assim está dentro do intervalo histórico dos últimos 5 anos. Como se diz, é pagável, né? A gente tem uma tendência de correção desses preços para frente, ou justamente porque a demanda tende a aumentar, Alessandro, a gente pode ver esse mercado continuar aquecido?
e os preços testando patamares um pouquinho mais elevados ainda? Eu ainda enxergo bastante firme. Aqui no que a gente analisa, tem alguns novos projetos de produção saindo em operação. A Índia tem uma planta que começou a produção agora em abril de ureia, mas ela está enfrentando alguns problemas. Tem projetos novos de potássio para o ano que vem em andamento, mas a demanda aqueceu muito. Então, a gente pode ter algum tipo de gargalo, né, seja logístico. A produção pode enfrentar algum tipo de problema, né? No passado, a gente já viu algumas coisas acontecerem, como inundação de mina, algum tipo de incêndio em esteira de alguma planta. Então, assim, quando você começa a operar em taxas de produção que antes estavam em 75%, passa para 90%, 95% ou 100% da capacidade, você está sujeito a algum tipo de problema, né? Então, assim, a gente está num momento hoje que nós temos um crescimento muito forte, né, de exportação e de importação e de demanda de tudo, né? Nós estamos vendo todas as commodities inflacionarem, então eu acho muito prudente para o agricultor fazer isso mais cedo, né, receber mais cedo, se esforçar aí, como se diz, achar um jeito de armazenar o produto antes, para ele evitar dores de cabeça no segundo semestre, né? No segundo semestre já é sabido que os fretes são mais caros, né, de rodoviário, e que a gente pode ter algum tipo de gargalo. O crescimento está bastante acelerado. Nós temos muitas melhorias, muitos novos projetos, mas quando a gente começa a operar no limite, né, na taxa máxima, os erros eles acabam aparecendo, ou algum acidente ou incidente pode causar algum tipo de problema. Então é prudente não deixar da mão para a boca esse ano. Tá certo. Acho que dessa forma a gente consegue trazer excelente orientação para o produtor, né, Alessandro? A gente consegue mostrar para ele qual é a condição atual e o que ele pode encarar adiante. A gente sabe que o mercado de grãos está bastante sólido, né, e pode continuar trazendo excelentes momentos para ele, mas o objetivo é a gente trazer informação para que ele possa otimizar os custos de produção e, obviamente, otimizar os seus resultados ali na hora da comercialização, né? Perfeito. Eu acho que esse é o ponto, tá? A remuneração tá boa, a gente tem margens boas, então eu acho que ele não pode correr um risco desnecessário, né, a falta do produto, a falta do adubo na lavoura, principalmente em áreas mais novas, né? A gente sabe do impacto grande que isso pode ter na produção, na produtividade, e aí a rentabilidade afeta. Tá certo. Alessandro, eu te agradeço muito pela companhia. Excelente forma da gente começar a nossa programação nessa quinta-feira. Certamente você ainda vai estar muito com a gente para a gente atualizar esses números, atualizar esses preços. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Um forte abraço para todos vocês do Notícias Agrícolas, toda a sua audiência. Estou à disposição sempre. Obrigada. Nós também, viu? As portas estão sempre abertas. Um grande abraço para você também. Até mais. Alessandro Rabelo, consultor de fertilizantes da AMR Business Intelligence, conosco nesta quinta-feira para a gente entender um pouquinho mais do mercado de fertilizantes. Nós estamos aí com os mais elevados preços da ureia desde 2015, então são aí máximas importantes. Altas também entre os fosfatados, para o cloreto de potássio, destaque também para o cloreto de potássio subindo forte. As relações de troca, obviamente, se deterioraram um pouquinho, mas nós temos ainda relações de troca que precisam ser observadas e consideradas. Faça suas contas, veja se esse é o momento de comprar fertilizantes. A gente tem a tendência de ver os preços ainda firmes, registrando talvez novas altas, justamente porque a demanda está muito aquecida e como o Alessandro bem colocou, né, a Índia, que é um importantíssimo player nesse mercado da ureia, não só grande produtor, mas também grande consumidor e importa também, porque não dá conta de ser autossuficiente, também vai começar a comprar, né? E nós temos ali um calendário de plantio tranquilo na Índia, boas perspectivas climáticas, então isso precisa entrar na tua conta, precisa entrar na tua análise. Busque sempre informações que possam te dar uma orientação para tomar boas decisões, esse é o nosso papel por aqui, e que possa estar muito alinhada aos seus custos de produção, né? Tenha detalhado os seus custos para entender como pesa esse momento de alta dos fertilizantes
para o seu dia a dia, certo? Ponto importante também trazido pelo Alessandro na sua entrevista, compras fortes de fertilizantes para a safrinha 2022. É o produtor brasileiro entendendo o potencial do mercado nacional de milho, o potencial que tem o nosso produto e como é um bom momento para este mercado. Então, já se preparando para a safrinha 2022. Se você chegou agora nessa entrevista, já ela vai estar disponível na íntegra para que você possa recuperar toda a análise e as orientações que trouxe o Alessandro Rabelo, consultor de fertilizantes, aqui no Notícias Agrícolas. A gente fica por aqui com esse boletim, mas na sequência segue a nossa programação. O Guilherme Dorigatti chega já para te trazer mais informações sobre a safra de algodão. É um instante só, a gente já volta.